O notário é um jurista especializado, dador de fé pública e autenticidade, magistrado do consenso, conselheiro independente, imparcial e isento. Uma profissão nobre e pacificadora. Tomou a forma de justiça preventiva, acompanhando de forma discreta, mas essencial, a vida da nossa nação e as vidas de cada um de nós, estando presente em muitos momentos decisivos de ambas. É uma longa história cheia de peripécias na busca pela verdade, que conta já com 800 anos de existência. Embora existam registros de atividade notarial na Península Ibérica desde o século XI, Portugal, mesmo depois de se tornar independente do Reino de Leão, ainda estava muito ocupado a lutar contra os invasores, e a paz só chegou muitas décadas depois. Por isso, o notariado em Portugal teve que esperar para ser implantado. No entanto, o notariado, designado durante muitos séculos por tabelionato, tabelionado ou tabeliado, é reconhecido como uma das instituições mais antigas do país. O primeiro documento feito por um tabelião vinculado a um centro urbano para aí exercer a sua atividade foi elaborado por Martim Martins, tabelião de Guimarães, e data de 1214, ano que determina a fundação do notariado português. O notariado prima, mesmo desde os primórdios, quando ainda incipiente, por evitar futuros mal-entendidos entre as partes que fazem acordos, prevenindo situações de conflituosidade. Com o renascimento urbano medieval, surge uma complexa teia de relações administrativas, económicas e intelectuais que tornavam necessária a existência de documentos com firme valor probatório para o bom funcionamento da economia de mercado em crescimento. Era necessário um arquivo que existisse para além dos mosteiros e igrejas. Era preciso haver uma figura dadora de fé pública e autenticidade. Inicialmente um tabelião, era um homem comum que exercia a sua função nas feiras, nos adros das igrejas, nos espaços de conselho. Provavelmente neste início, a única coisa que fazia para ser investido no ofício era um ato solene, onde prestava o juramento do tabelião. No entanto, acredita-se que foi no reinado de Dom Dinis que surgiram as primeiras normas referentes à atividade dos tabeliães e que estes passaram a ter que prestar provas da capacidade profissional na chancelaria régia. Era-lhes exigido ainda que fossem casados, que não acumulassem mais de um ofício, que tivessem passo, que escrevessem bem, que registassem as escrituras no livro de notas e ainda que trajassem segundo a lei. E para credibilizar os documentos, cada notário possuía um sinal que o identificava. Os tabeliães pertenciam sobretudo à classe média urbana. Eram homens de prestígio com protagonismo na vida cotidiana medieval. Interessante será salientar que, na altura dos descobrimentos, os tabeliães desempenham um papel de extrema importância, visto existirem vários atos de notário que certificam, por exemplo, a descoberta de determinada terra. Pode salientar-se a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, a quando o descobrimento do Brasil. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta à vossa alteza. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para aformosear nem afiar, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. O Brasil surge assim para o mundo com um ato de notário, o qual é classificado pelos historiadores como a certidão de nascimento do país. Embora a primeira lei orgânica do notariado date de 1899, existem várias normas referentes aos tabeliães ao longo dos séculos anteriores. Foi nesse ano que se criou o Conselho Superior do Notariado, um organismo que tinha como função regular toda a atividade notarial, substituindo o tabelionato pelo notariado moderno, função pública exercida por juristas especializados, então profissionais liberais. Mas os moldes em que este conselho existia não eram do agrado de todos. Foi várias vezes erguido e extinguido,
até à sua extinção definitiva em 1926. Os anos entre 1899 e 1945 foram anos de grandes e constantes mudanças, nomeadamente grandes reestruturações políticas. Em 1945 foi criado no Ministério da Justiça a Direção-Geral dos Registros e do Notariado. Em 1949, os notários passam a ser funcionários públicos, quer quanto à função, quer quanto à relação jurídico-laboral, visto passarem a exercer a sua atividade como funcionários do Estado e por este remunerados, embora em contornos diferentes da maioria dos restantes funcionários do Estado. Entre as funções dos notários, também será interessante salientar a de mediadores, pacificadores e confidentes que têm de saber ouvir e saber guardar. Embora todos os atos notários sejam públicos, existe uma exceção: os testamentos. Estes documentos são documentos privados até à morte do testador e só então se tornam públicos. Todos os testamentos devem ser redigidos e lavrados ao abrigo da lei de cada país. Mas será interessante observarmos o seguinte exemplo. Calouste Gulbenkian, arménio, naturalizado britânico, após muitos anos a viver em Londres, viveu os últimos anos da sua vida em Portugal. Quando aqui fez o seu testamento, pôde fazê-lo ao abrigo da lei inglesa. Em vez de ser obrigado a deixar 2/3 da sua fortuna aos seus herdeiros legitimários, como defende a lei portuguesa, pôde dispor da fortuna para a criação da fundação que todos nós tão bem conhecemos. E por ele, Calouste Sarkis Gulbenkian foi dito, que faz seu testamento e dispõe dos seus bens pela forma seguinte: que, sendo súbdito britânico, tem o direito de dispor por testamento, livremente, sem qualquer restrição, de todos os seus bens. Que, todavia, no que respeita à fundação a que mais tarde fará referência, pretende que a sua criação, assim como o seu funcionamento, sejam regulados exclusivamente pela lei portuguesa. Pelo presente testamento é criada uma fundação que deverá denominar-se Fundação Calouste Gulbenkian. É portuguesa, perpétua, a sua sede é em Lisboa, os seus fins são de caridade, artísticos, educativos e científicos. Esta é a dimensão transfronteiriça da atividade notarial. Os notários lidam cada vez mais com diferentes ordenamentos jurídicos, por força da livre circulação de pessoas e bens, bem como das relações entre sociedades comerciais de diferentes países. Em 2004, assiste-se a outra mudança estrutural de grande importância. Foi aprovado o novo Estatuto do Notariado, consagrando uma nova figura de notário que reveste uma dupla função: a de oficial público, depositário de fé pública delegada pelo Estado, e a de profissional liberal que exerce a sua atividade num quadro independente. Esta mudança permitiu a adesão do notariado à modernidade, com a utilização de certificados digitais, desmaterialização dos processos, agilização de procedimentos, estabelecendo um contraponto com aquilo que foi o passado recente, antes de 2004, morosidade, dificuldade na marcação de escrituras, utilização de meios arcaicos, instalações decrépitas. Uma das últimas alterações foi a atribuição dos processos de inventário em exclusividade aos notários, demonstrando assim o reconhecimento por parte do Estado da preparação técnica e sensibilidade social destes profissionais. Embora em constante reformulação e tendo sofrido recentes e inúmeras reformas, a função do notariado moderno continua com o mesmo caráter preventivo e pacificador da vida pública que tem marcado esta profissão ao longo de 800 anos de história.